Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E você não aposta antes de ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Um Lotecando hoje diferente, na noite de Natal. Nessa época do ano, normalmente, não existem concursos da Loteca, só que 2020 foi um ano totalmente atípico. O calendário do futebol brasileiro foi alterado. Nesta época do ano, as principais divisões do futebol brasileiro estariam de férias, clubes, jogadores, comissão técnica, enfim. E por conta da pandemia do novo coronavírus, o calendário brasileiro acabou tendo as férias sendo adiadas para dezembro do ano que vem. O Campeonato Brasileiro segue firme e forte. Por isso, a Caixa Econômica Federal decidiu que no final de semana do Natal vamos ter o concurso da Loteca, concurso 914. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos nossos canais de interatividade, através do YouTube. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Você também pode participar e fazer o download do nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e é levinho, ou seja, não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo. Você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais, Twitter, @se liga na antena, e Instagram, @rádio Antena Esportiva. Muito bem, na semana passada tivemos o concurso 913 com vários resultados surpreendentes, vários resultados que a galera não estava contando, e nós vamos passar todos esses resultados agora para você. Vamos lá, jogo 1, Fortaleza 0, Ceará 2, deu coluna 2. Jogo 2, Santa Cruz 1, Vila Nova 2, deu coluna 2. Jogo 3, Confiança 1, Ponte Preta 2, deu coluna 2. Jogo 4, Sport Recife 1, Grêmio 1, coluna do meio. Jogo 5, Internacional 2, Palmeiras 0, coluna 1. Jogo 6, Coritiba 1, Botafogo 2, deu coluna 2. Jogo 7, Tottenham 0, Leicester 2, deu coluna 2. Jogo 8, Vasco da Gama 1, Santos 0, coluna 1. Jogo 9, Red Bull Bragantino 0, Atlético 1, deu coluna 2. No jogo 10, América Mineiro 2, Chapecoense também 2, deu coluna do meio. Jogo 11, Atalanta 4, Roma 1, deu coluna 1. Jogo 12, Remo 3, Paysandu 1, deu coluna 1. Jogo 13, Flamengo 4, Bahia 3, coluna 1. E jogo 14, Ipiranga 2, Londrina 3, coluna 2. Desses 14 jogos, os resultados que mais surpreenderam os lotequeiros foram o jogo 2, a vitória do Vila Nova sobre o Santa Cruz, lá no Arruda. Santa Cruz que tinha perdido apenas um jogo na Série C do Campeonato Brasileiro, atuando em casa. Também podemos colocar como surpreendente o empate entre Sport Recife e Grêmio, já que o Grêmio vem de uma melhor situação nas competições do que o time pernambucano. Também podemos colocar a vitória do Leicester sobre o Tottenham por 2-0 como resultado improvável. Apesar do Leicester fazer uma boa campanha como visitante na Premier League, o Tottenham disputava ali a liderança da competição.
Então, apesar de que o Leicester também está na parte de cima. Então, a vitória do Leicester para cima do Tottenham pode ser um resultado também considerado improvável. Outro resultado surpreendente, a vitória do Atlético sobre o Red Bull Bragantino lá na Arena Red Bull. Isso porque o Red Bull vinha de uma sequência de 5 jogos sem perder e o Furacão vinha de uma sequência negativa. Então, sequência que foi quebrada na partida contra o time de Bragança Paulista. Outro resultado surpreendente foi a vitória do Londrina sobre o Ipiranga lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. O Londrina, que nunca tinha vencido uma partida como visitante nesta edição da Série C, conseguiu a primeira vitória diante da equipe gaúcha, fora de casa. Com isso, nenhum apostador fez 14 pontos, ou seja, não tivemos apostas com cartela cheia no concurso 913. Por outro lado, 2 apostadores acertaram 13 pontos e cada um deles levou o prêmio de R$ 37.632,71. R$ 37.632,71 foi o prêmio para quem errou um jogo só. E foram 2 apostadores. A arrecadação total foi de R$ 1.905.912. Outros detalhes você pode conferir pelo site loterias.caixa.gov.br. E atenção, hein, porque a estimativa de prêmio para o concurso 914 neste final de semana é de nada mais nada menos que R$1.100.000. Quem sabe você não passa a virada de ano com este prêmio milionário, prêmio acumulado, portanto, é a segunda vez que o prêmio acumula nos últimos concursos, portanto, R$1.100.000 para quem acertar 14 pontos. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou nos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 horas da tarde. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas é de R$ 3,00. O preço da aposta mínima nos canais online das Loterias Caixa é de R$ 30,00. Isso porque você precisa usar cartão de crédito. Portanto, aí, quem sabe você não fatura esse prêmio com a ajuda do Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva. Então, vamos para a programação do concurso 914. Já está na sua tela para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Anote aí, jogo 1, Fluminense e São Paulo no sábado, jogo 2, Manchester City e Newcastle no sábado, jogo 3, Paysandu e Londrina no sábado, jogo 4, América Mineiro e CRB no sábado, jogo 5, Goiás e Sport Recife no sábado, jogo 6, Ituano e Santa Cruz no sábado, jogo 7, Brusque e Vila Nova no sábado, jogo 8, Botafogo e Corinthians no domingo, jogo 9, Bahia e Internacional no domingo, jogo 10, Wolverhampton e Tottenham no domingo, jogo 11, Remo e Ipiranga no domingo, jogo 12, Santos e Ceará no domingo, jogo 13, Atlético e Vasco da Gama no domingo e jogo 14, Grêmio e Atlético Goianiense também no domingo. Ou seja, temos um jogo apenas válido pelo Brasileirão Série B, outros 4 jogos pelo Brasileirão Série C, 2 jogos pela Premier League e o restante pela Série A do Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos então para as análises deste concurso 914, que você vai acompanhar aqui no Som da Antena Esportiva através da análise feita pela equipe antenada. Começando pelo jogo 1, Fluminense e São Paulo. Jogo que você vai acompanhar no Som da Antena Esportiva. A bola rola neste sábado às 9 da noite no Maracanã pelo Brasileirão Série A, rodada 27. O Flusão é o 7º colocado com 40 pontos ganhos, 26 jogos, 11 vitórias, 7 empates, 8 derrotas e 51% de aproveitamento. O tricolor carioca vem de derrota. Perdeu para o Atlético Goianiense lá em Goiânia por 2-1. E nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vinha de uma sequência invicta até sofrer a derrota para o Dragão na rodada passada.
Como mandante neste Brasileirão Série A, o Fluminense jogou 13 vezes, com 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o São Paulo é o líder da competição com 53 pontos, 26 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 3 derrotas e 67% de aproveitamento. O tricolor paulista jogou 2 vezes em um intervalo de tempo curto. Venceu o Atlético Mineiro por 3-0 na rodada passada do Brasileirão e neste meio de semana acabou perdendo o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil para o Grêmio por 1-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fernando Diniz acumulou 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante neste Brasileirão, o São Paulo jogou 13 vezes, com 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O curioso é que as 3 derrotas do São Paulo neste Campeonato Brasileiro foram como visitante. Então, de acordo com as porcentagens, temos aí 33% de chances de vitória do Fluminense na coluna 1, 24% de chances de coluna do meio e 43% de chances de vitória do São Paulo na coluna 2. Portanto, São Paulo favorito, isso porque é o líder do campeonato, mas lembrando que o Fluminense teve 1 semana e meia para trabalhar visando a partida que você vai acompanhar no som da Antena Esportiva neste sábado às 9 da noite. Jogo 2, Manchester City e Newcastle. Sábado, 5 da tarde, no horário de Brasília, no Etihad Stadium, pela rodada 15 da Premier League, o campeonato inglês. Os Citizens ocupam a 8ª colocação com 23 pontos ganhos, 13 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 2 derrotas e 59% de aproveitamento. A equipe do técnico Pep Guardiola venceu o Southampton na rodada passada por 1-0 como visitante e no meio de semana venceu o Arsenal por 4-1 também fora de casa pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Nos últimos 5 jogos, o City conseguiu 3 vitórias e 2 empates, vem aí de uma sequência invicta e de 2 jogos só com vitórias, 2 jogos com 100% de aproveitamento. Como mandante na Premier League, o Manchester City jogou 6 vezes com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Newcastle é o 12º com 18 pontos, 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas e 46% de aproveitamento. O Newcastle empatou na rodada passada com o Fulham em 1-1 pela Premier League e no meio de semana acabou eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Brentford, perdeu por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, vem de 3 partidas sem vencer. Como visitante na Premier League, o Newcastle jogou 6 vezes com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para o Manchester City, 35% de chances de coluna do meio e 23% de chances de vitória para o Newcastle. Manchester City, portanto, favorito porque faz uma campanha sólida como mandante na Premier League. O Newcastle, como visitante, conseguiu aí 2 vitórias, mas vem de uma sequência nos últimos 5 jogos nos últimos 3 jogos, de jejum de vitórias, portanto, o time do Pep Guardiola é o favorito. Jogo 3, Paysandu e Londrina, sábado 5 da tarde no Mangueirão, pela rodada 3 da segunda fase do Brasileirão Série C. O Papão da Curuzu é o 3º colocado do grupo D com 3 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. O time paraense jogou na rodada passada contra o arquirrival Remo e acabou se dando mal, perdeu por 3-1. Nos últimos 5 jogos, acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, vinha de 4 jogos. Só com resultados positivos, 4 jogos sem derrota, até perder para o Remo. Como visitante em toda a Série C, o Paysandu jogou 10 vezes com 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas.
Por outro lado, Londrina é o segundo colocado do grupo D com 4 pontos ganhos. 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota e 66% de aproveitamento. O Tubarão vem de vitória, bateu o Ipiranga fora de casa por 3-2. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. O time paranaense passa por uma série invicta. Como visitante nesta Série C, 10 jogos, 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, o Paysandu é o favorito, com 54% de chances, contra 27% de chances de empate e 19% de chances de vitória para o Londrina. O Paysandu faz uma campanha muito boa, principalmente jogando em casa nesta Série C do Campeonato Brasileiro. É um time difícil de ser batido quando joga no Mangueirão. E o Londrina, por outro lado, só conseguiu 1 vitória como visitante em 10 jogos nesta terceirona, vitória que veio justamente na rodada passada da segunda fase contra o Ipiranga. Portanto, marque coluna 1 neste jogo 3, sem pestanejar, tá certo? Jogo 4, América Mineiro e CRB. Sábado, 6h30 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 31 do Brasileirão Série B. O Coelho é o segundo colocado com 57 pontos, está na zona de classificação para a Série A do ano que vem, com 30 jogos, 16 vitórias, 9 empates, 5 derrotas e 63% de aproveitamento. Na rodada passada, o América empatou com a Chapecoense, a líder da segundona, em 2-2, jogando em casa. E neste meio de semana, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Lisca conseguiu 3 vitórias e 2 empates, sendo que esses 2 empates foram nos 2 últimos jogos. Como mandante nesta Série B, o América jogou 15 vezes, com 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o CRB é o 14º, com 37 pontos, já começa a flertar com a zona de rebaixamento, com 30 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 13 derrotas e 41% de aproveitamento. O time alagoano venceu o Botafogo de Ribeirão Preto na rodada passada por 1-0, atuando em casa. Nos últimos 5 jogos, foi apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O CRB vinha de uma sequência negativa, de um jejum de vitórias, até superar o Botafogo de Ribeirão Preto na semana passada. Como visitante, o CRB jogou 15 vezes, com 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Por isso, o favoritismo é do América Mineiro, com 59% de chances, contra 25% de chances de coluna do meio e 16% de chances de vitória para o CRB. Mas atenção, porque o América Mineiro pode entrar em campo com uma equipe mista ou reserva. Isso porque tem o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil no próximo meio de semana. Então, essa porcentagem de 59%, acredito que pode ser reduzida por conta da escalação que o técnico Lisca deve mandar para enfrentar o CRB, que com isso acaba aumentando as chances de ter uma vitória da equipe visitante. Então, fique de olho neste jogo 4, porque é um jogo que pode se tornar traiçoeiro, apesar do amplo favoritismo do América Mineiro, de acordo com as porcentagens. Jogo 5, Goiás e Sport Recife. Sábado, 7 da noite, na Serrinha, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o lanterna do Brasileirão com 20 pontos ganhos. 26 jogos, 4 vitórias, 8 empates, 14 derrotas e 25% de aproveitamento. Goiás foi o time que mais perdeu nesta Série A do Brasileirão. Na rodada passada, o Esmeraldino perdeu para o Corinthians fora de casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, acumulou apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Goiás não vence uma partida há 2 compromissos. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série A, foram 13 jogos com 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Por outro lado, o Sport Recife é o 15º com 29 pontos, está ali namorando a zona de rebaixamento,
26 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 13 derrotas e 37% de aproveitamento. O rubro-negro pernambucano empatou em casa com o Grêmio na rodada passada em 1-1 e nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Sport Recife vive aí uma sequência de 2 jogos sem derrota. E como visitante neste Brasileirão, foram 13 jogos com 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 48% de chances de vitória para o Goiás na coluna 1, 28% de chances de coluna do meio e 24% de chances de vitória para o Sport Recife na coluna 2. Portanto, o Goiás, de acordo com as estatísticas, é o favorito, mas é um jogo complicado de apostar por conta da campanha das duas equipes. O Sport só venceu como visitante 2 vezes neste Campeonato Brasileiro. Na verdade, somou pontos em 6 dos 13 jogos que fez. E o Goiás, como mandante, só ganhou 3 dos 13 jogos que atuou em casa. Então, realmente é um jogo difícil, apesar das porcentagens indicarem o favoritismo para o time da casa. Jogo 6. Ituano e Santa Cruz. Sábado, 7 da noite, no estádio Novelli Júnior, pela rodada 3 da segunda fase do Brasileirão Série C. O Ituano é o líder do grupo C com 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota e 66% de aproveitamento. O Galo de Itu empatou na rodada passada com o Brusque em 1-1, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe paulista acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Ituano está a 3 jogos sem derrota. Como mandante em toda a Série C, o Ituano jogou 10 vezes, com 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Já o Santa Cruz é o quarto colocado do grupo C com apenas 1 ponto ganho. 2 jogos, 1 empate, 1 derrota e 16% de aproveitamento. Realmente muito longe daquilo que o Santa Cruz fez na primeira fase da Série C, em que terminou na liderança do grupo A. O Santinha foi derrotado em casa pelo Vila Nova por 2-1 e protagonizou uma das maiores zebras do concurso 913 na semana passada. Nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. Realmente o Santa Cruz caiu vertiginosamente de rendimento nesta parte da Série C. Como visitante, jogou 10 vezes com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 48% de chances de vitória para o Ituano na coluna 1, 25% de chances de coluna do meio e 27% de chances de vitória para o Santa Cruz na coluna 2. O Ituano só perdeu 1 dos 10 jogos que realizou em casa nesta Série C. O Santa Cruz perdeu apenas 2 vezes como visitante. Mas vale lembrar que o grupo do Ituano na Série C, na primeira fase, era mais difícil que o grupo do Santa Cruz, que tinha os times do Norte e Nordeste. Então, realmente o Ituano é o favorito para conseguir a vitória, mas é outro jogo que precisa aí de uma análise mais precisa, discernimento para marcar duplo ou triplo para poder fazer a sua aposta. Realmente é um jogo complicado porque envolve 2 equipes que fizeram boas campanhas na primeira fase, só que o Ituano vem de 3 jogos sem perder e o Santa Cruz vem de uma sequência de pelo menos 5 jogos sem saber o que é vitória. Jogo 7, Brusque e Vila Nova. Sábado, 9 da noite, no estádio Augusto Bauer, no interior de Santa Catarina, pela rodada 3 da segunda fase do Brasileirão Série C. O Brusque é o vice-líder do grupo C com 2 pontos ganhos, 2 jogos, 2 empates e 33% de aproveitamento. Na rodada passada empatou fora de casa com o Ituano em 1-1 e nos últimos 5 jogos acumulou 2 derrotas e 3 empates.
O Brusque vem de uma sequência de pelo menos 5 jogos sem vencer e uma destas derrotas acabou acontecendo para o Volta Redonda, aquele humilhante 8-1 em casa. Como mandante nesta Série C, jogou 10 vezes com 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Derrota sofrida justamente naquela goleada sofrida para o Volta Redonda, que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva. Já o Vila Nova é o vice-líder do Grupo C com 3 pontos ganhos. Na verdade, o Vila Nova é o Brusque é o terceiro colocado e o Vila Nova é o segundo colocado. 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. Na rodada passada, o Vila venceu o Santa Cruz fora de casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe goiana conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante neste Brasileirão, foram 10 jogos com 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Outro jogo que prevê um equilíbrio, mas o equilíbrio está retratado nas porcentagens. 33% de chances de vitória para o Brusque na coluna 1, 31% de chances de coluna do meio e 36% de chances de vitória para o Vila Nova na coluna 2. Portanto, o time goiano possui um pequeno favoritismo para conseguir a vitória e continuar na briga por uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Lembrando que o Brusque conseguiu aí uma campanha como mandante satisfatória, venceu mais da metade dos jogos que realizou no Augusto Bauer, mas a única derrota sofrida, repetindo, foi aquele humilhante 8-1 para o Volta Redonda. Jogo 8, Botafogo e Corinthians, domingo 4 da tarde no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 27 do Brasileirão Série A, jogo que você vai acompanhar em todos os detalhes aqui no Som da Antena Esportiva. Inclusive, eu vou contar a história desse jogo para você. O Botafogo é o 18º colocado com 23 pontos, 26 jogos, 4 vitórias, 11 empates, 11 derrotas e 29% de aproveitamento. O Fogão bateu o Coritiba por 2-1 fora de casa na rodada passada e acabou com o incômodo jejum de vitórias. O Botafogo vinha de uma sequência muito negativa nos últimos 5 jogos. 1 vitória e 4 derrotas, vinha de 4 derrotas até vencer o Coxa Branca na rodada passada. Como mandante nesta Série A, o Botafogo jogou 13 vezes, com 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Por outro lado, o Corinthians é o 9º colocado com 36 pontos. 26 jogos, 9 vitórias, 9 empates, 8 derrotas e 46% de aproveitamento. O Timão venceu o Goiás na rodada passada, jogando em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Wagner Mancini conseguiu 3 vitórias e 2 empates. O Corinthians, portanto, passa por uma série invicta que já dura pelo menos 5 jogos. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, foram 13 jogos com 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 31% de chances de vitória para o Botafogo na coluna 1, 32% de chances de coluna do meio e 37% de chances de vitória para o Corinthians na coluna 2. Portanto, o Timão tem um pequeno favoritismo para conseguir a vitória, já que a campanha do Corinthians como visitante não é lá grandes coisas. E a do Botafogo nem se fala como mandante. O Botafogo só conseguiu vencer 2 dos 13 jogos que fez no Estádio Olímpico Newton Santos neste Campeonato Brasileiro. Jogo, repito, que você vai acompanhar no Som da Antena Esportiva neste domingo, a partir das 3h30 da tarde, com a bola rolando às 4. Jogo 9, Bahia e Internacional. Domingo, 4 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O tricolor baiano é o 16º colocado com 28 pontos. É o último time fora da zona de rebaixamento, com 26 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 14 derrotas e 35% de aproveitamento. O Bahia vem de derrota, e uma derrota até com sabor amargo.
de virada para o Flamengo por 4-3. O Flamengo abriu 2-0, o Bahia foi buscar o resultado, foi buscar a virada e depois o Flamengo conseguiu a nova virada e, consequentemente, a vitória. Jogo que você acompanhou no Som da Antena Esportiva no último domingo. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conseguiu 5 derrotas. E essa sequência negativa custou o emprego do técnico Mano Menezes. O Bahia vai jogar contra o Internacional ainda sem um treinador. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Bahia jogou 13 vezes, com 6 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Já o Internacional é o quarto colocado com 44 pontos. 26 jogos, 12 vitórias, 8 empates, 6 derrotas e 56% de aproveitamento. O Colorado bateu o Palmeiras na rodada passada, jogando em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vale o registro, o Inter não perde há 4 partidas. Já são aí 3 vitórias de forma consecutiva. Como visitante neste Brasileirão, jogou 13 vezes, com 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 25% de chances de vitória para o Bahia na coluna 1, 24% de chances de coluna do meio e 51% de chances de vitória para o Internacional. Portanto, neste jogo 9, o Inter é a barbada, portanto, a aposta na coluna 2 certamente é válida. Jogo 10, Wolverhampton e Tottenham. Domingo, 4h15 da tarde, no horário de Brasília, no Molineux Stadium, pela rodada 15 da Premier League, o campeonato inglês. Os Wolves ocupam a 11ª colocação com 20 pontos. 14 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas e 48% de aproveitamento. O Wolverhampton perdeu na rodada passada para o Burnley por 2-1, não teve compromisso no meio de semana pela Copa da Liga Inglesa, já que o time já tinha sido eliminado em uma fase anterior. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico português Nuno Espírito Santo conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante nesta Premier League, o Wolverhampton conseguiu em 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Tottenham é o 6º colocado com 25 pontos. 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e 60% de aproveitamento. O time do técnico José Mourinho vem de derrota na Premier League, perdeu em casa para o Leicester por 2-0, jogo que inclusive custou a aposta de vários lotequeiros no concurso 913, e no meio de semana venceu o Stoke City por 3-1 pela Copa da Liga Inglesa. Nos últimos 5 jogos, a equipe da capital inglesa conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vinha de uma sequência de 3 jogos sem ganhar até superar o Stoke City no meio de semana pela Copa da Liga Inglesa. Como visitante na Premier League, o Tottenham jogou 7 vezes, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Wolverhampton na coluna 1, 29% de chances de coluna do meio e 38% de chances de vitória para o Tottenham. No duelo entre coluna 1 e coluna 2, o Tottenham é o favorito, mas é um jogo que promete ser equilibrado. Mas a aposta no Tottenham é bastante válida. Então é um duelo entre técnicos portugueses. De um lado, Nuno Espírito Santo, do outro, José Mourinho, que inclusive foi o treinador do mês na Premier League em novembro. Jogo 11, Remo e Ipiranga. Domingo, 6 da tarde, no Mangueirão, pela rodada 3 do Campeonato Brasileiro da Série C, que está na segunda fase. O Remo é o líder do grupo D com 4 pontos. 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota e 66% de aproveitamento. Na rodada passada, bateu o rival Paysandu por 3-1.
E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Paulo Bonamigo acumulou 2 vitórias e 3 empates. Como mandante em toda a Série C, incluindo a primeira fase, foram 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Já o Ipiranga é o lanterna da chave com nenhum ponto, 2 jogos, 2 derrotas. A equipe gaúcha perdeu para o Londrina por 3-2 no Colosso da Lagoa, ou seja, jogando em casa, na cidade de Erechim. Nos últimos 5 jogos, o Ipiranga conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Ipiranga vem de 2 derrotas consecutivas. Como visitante nesta Série C, foram 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Por isso, todo o favoritismo vai para o Remo. Outro que pode ser considerado aí uma barbada. Outro jogo que tem um favorito absoluto. 54% de chances de vitória para o Remo na coluna 1, 24% de chances de coluna do meio e 22% de chances de vitória para o Ipiranga. O Remo só perdeu 1 dos 10 jogos que atuou em casa na Terceirona, enquanto o Ipiranga, como visitante, perdeu metade dos jogos que realizou. Portanto, o Remo é absoluto favorito para conseguir mais uma vitória na segunda fase e continuar rumando a Série B do Campeonato Brasileiro em 2021. Jogo 12. Santos e Ceará. Domingo, 6h15 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O Santos é o 8º colocado com 38 pontos ganhos, 26 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 8 derrotas e 48% de aproveitamento. O Peixe vem de derrota. Acabou superado pelo Vasco da Gama em São Januário por 1-0, com um time reserva, já que disputou o jogo pela Libertadores no meio da semana passada e o técnico Cuca preferiu preservar os principais jogadores. Nos últimos 5 jogos, portanto, o Santos conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, 13 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, só para reforçar aí o retrospecto do Santos, a única vitória foi pela Taça Libertadores da América. Então o Santos passa por um jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Já o Ceará é o 10º colocado com 35 pontos ganhos, briga por uma das vagas para a Copa Sul-Americana do ano que vem. 26 jogos, 9 vitórias, 8 empates, 9 derrotas e 44% de aproveitamento. O Vozão bateu Fortaleza por 2-0 na rodada passada, no Clássico Rei. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Guto Ferreira conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Portanto, dos 15 pontos disputados, conseguiu 10, um bom aproveitamento da equipe do Vozão nos últimos jogos. Como visitante no Campeonato Brasileiro, foram 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para o Santos na coluna 1, 24% de chances de coluna do meio e 33% de chances de vitória para o Ceará na coluna 2. Apesar do Santos passar por um mau momento no Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico Cuca é a favorita para conseguir a vitória. Mas fiquem de olho numa possível coluna do meio, já que o Ceará vem embalado e vem forte aí para a disputa de pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Jogo 13, Atlético e Vasco da Gama. Domingo, 6h15 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O Atlético é o 12º colocado com 31 pontos, 26 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 13 derrotas e 39% de aproveitamento. O Furacão bateu o Red Bull por 1-0 lá em Bragança Paulista e acabou com o jejum de vitórias, isso mesmo. Foram 4 jogos sem vitória, pelo menos 4 jogos sem vitória, só com derrotas até superar o Bragantino, o Red Bull Bragantino na rodada passada.
Como mandante neste Campeonato Brasileiro, atuou 13 vezes com 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Vasco da Gama abre a zona de rebaixamento com 28 pontos, é o 17º colocado. 25 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 11 derrotas e 37% de aproveitamento. O Vasco da Gama, depois de muito tempo, conseguiu uma vitória. Bateu o Santos na rodada passada por 1-0 em São Januário. A equipe do técnico português Ricardo Sapinto conseguiu nos últimos 5 jogos uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Vasco vinha de uma sequência negativa que durou pelo menos 4 jogos até conseguir superar o Peixe. Como visitante neste Brasileirão, jogou 12 vezes com 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 54% de chances de vitória para o Atlético, 28% de chances de coluna do meio e 18% de chances de vitória para o Vasco da Gama. Portanto, mais uma barbada neste concurso 914, mais um favorito absoluto, que é o Atlético, que apesar de fazer uma campanha regular neste Campeonato Brasileiro, se esperava mais da equipe paranaense, mas o Furacão vai encontrar o Vasco da Gama, que vem de uma fase terrível. Então, realmente, vale marcar a coluna 1 neste jogo 13. E vamos agora analisar o jogo 14, Grêmio e Atlético Goianiense. Domingo, 8h30 da noite, na Arena do Grêmio, pela rodada 27 do Brasileirão Série A. O tricolor gaúcho é o 5º colocado com 42 pontos ganhos, 25 jogos, 10 vitórias, 12 empates, 3 derrotas e 56% de aproveitamento. O Grêmio é o rei das colunas do meio deste Campeonato Brasileiro. Foi o time que mais empatou na competição. Na rodada passada, para variar, foi um empate com o Sport Recife, lá na Ilha do Retiro, em 1-1. No meio de semana, venceu o São Paulo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil por 1-0 na Arena do Grêmio. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Renato Gaúcho conseguiu uma vitória, 3 empates e 1 derrota. O Grêmio vinha de uma sequência sem vitórias até conseguir bater o São Paulo no meio de semana. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, foram 12 jogos, 7 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Já o Atlético Goianiense é o 11º com 34 pontos ganhos, 26 jogos, 8 vitórias, 10 empates, 8 derrotas e 43% de aproveitamento. O Dragão bateu o Fluminense, cuspiu fogo para cima do tricolor, 2-1 na rodada passada do Brasileirão. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Marcelo Cabo conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time goiano vem de 2 jogos só com vitória. Como visitante no Brasileirão Série A, 13 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, o Grêmio é uma barbada. 61% de chances de vitória para o tricolor gaúcho na coluna 1, 26% de chances de coluna do meio e 13% de chances de vitória para o Atlético Goianiense na coluna 2. Vale ressaltar, o Grêmio tem alta possibilidade de mandar um time misto ou reserva, exemplo do América Mineiro contra o CRB, visto que o tricolor gaúcho tem um compromisso pela Copa do Brasil no próximo meio de semana. Então o Renato Gaúcho pode preservar alguns dos principais jogadores da equipe. Com isso, o Atlético Goianiense pode se aproveitar e conseguir a vitória ou até mesmo beliscar um empate na Arena do Grêmio. Então, toda a atenção para este jogo 14 entre Grêmio e Atlético Goianiense por conta da situação do time da casa. Muito bem. Analisados todos os 14 jogos da programação do concurso 914, chegou a hora de passar novamente toda a programação para você. Jogo 1, Fluminense e São Paulo no sábado. Jogo 2, Manchester City e Newcastle no sábado. Jogo 3, Paysandu e Londrina no sábado. Jogo 4, América Mineiro e CRB no sábado.
Jogo 5, Goiás e Sport Recife no sábado. Jogo 6, Ituano e Santa Cruz no sábado. Jogo 7, Brusque e Vila Nova no sábado. Jogo 8, Botafogo e Corinthians no domingo. Jogo 9, Bahia e Internacional no domingo. Jogo 10, Wolverhampton e Tottenham no domingo. Jogo 11, Remo e Ipiranga no domingo. Jogo 12, Santos e Ceará no domingo. Jogo 13, Atlético e Vasco da Gama no domingo. E jogo 14, Grêmio e Atlético Goianiense no domingo. Reforçando, prêmio para este concurso, R$1.100.000. Prêmio acumulado. Então, você tem até sábado, 2 horas da tarde, para fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa, pelo site ou pelo aplicativo. A aposta mínima nas casas lotéricas é R$3, a aposta mínima nos canais online é de R$30. Se você quiser saber outras combinações de apostas e os seus respectivos preços, é só você consultar o site das loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, lotequeiro, ouvinte do Lotecando, uma boa sorte, que você possa chegar ao objetivo de fazer cartela cheia, ou seja, de marcar os 14 jogos. Lembrando que este é o último concurso da Loteca no ano. Pode ser o último concurso da Loteca neste ano de 2020. Na verdade, este é o último concurso, porque se tiver concurso da Loteca na próxima semana, aí já vamos para o primeiro concurso de 2021. E com isso a gente vai encerrando o nosso Lotecando sem saber se vamos ter Lotecando na próxima semana, ou seja, no dia 31 de dezembro, já que a Caixa Econômica Federal não informou se haverá concurso no final de semana compreendido entre os dias 2 e 3 de janeiro. Então, fique ligado na Antena Esportiva, nas redes sociais e também no nosso aplicativo, também no nosso YouTube, para você ficar sabendo se o Lotecando vai ser realizado na próxima semana. E o Campeonato Brasileiro só volta no dia 6 de janeiro. Então, a possibilidade da Caixa Econômica Federal dar uma folga para a Loteca é muito grande. Agradecendo o carinho da sua audiência, convidando você a acompanhar as jornadas antenadas neste final de semana. Tem 3 jogos para você acompanhar pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Flamengo a partir das 6h30 da tarde com David Alisson. Tem Fluminense e São Paulo às 9 da noite com o Jorge Vieira. E no domingo tem Botafogo e Corinthians às 4 da tarde comigo e com o Felipe Lavô. Muito bem, o Lotecando fica por aqui e desejo a você um ótimo Natal, que você aproveite com os seus familiares de um jeito diferente neste ano, até porque foi um 2020 maluco por conta da pandemia e ainda estamos passando pela dificuldade de ter o coronavírus no nosso convívio, portanto todo cuidado é pouco. Você vai passar o Natal com seus familiares ao lado de quem você mais ama, mas com todo o cuidado, com toda a precaução do mundo, já que o número de casos e de mortes aqui no Brasil continua aumentando. Então, Feliz Natal e a gente se encontra no próximo domingo com Botafogo e Corinthians aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e, reforçando sempre, ao sair de casa, use máscara, proteja a si mesmo e aos outros contra o coronavírus. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Estaremos... Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.